Meus amigos, o tema que abordaremos a partir deste momento diz respeito aos desafios humanos da conquista do espaço e da colonização de outros mundos. Nós entendemos que são 4 os principais desafios humanos da conquista do espaço e da colonização de outros mundos. O primeiro desafio diz respeito à produção de foguetes que alcancem velocidades próximas à da luz para viajar pelos confins do universo. O segundo desafio diz respeito à produção de tecnologias capazes de proteger os seres humanos em viagens espaciais. O terceiro grande desafio é representado pela identificação de outros mundos, ou melhor, pela necessidade da identificação de outros mundos similares à Terra, capazes de serem habitáveis pelos seres humanos. E, finalmente, o quarto grande desafio diz respeito à necessidade da capacitação do ser humano para sobreviver no espaço e em locais habitáveis fora da Terra. Então, nós vamos tratar de cada um desses 4 grandes desafios, e essa abordagem que nós estamos fazendo está muito relacionada com eventos recentes que estão ocorrendo em várias partes do mundo, especialmente com o propósito da NASA, por exemplo, da China e do bilionário Elon Musk de colonizar Marte. Há vários anos nós temos estudado a problemática da conquista do espaço e da colonização de outros mundos. Já elaboramos 3 livros abordando essa questão, de modo que o que nós pretendemos colocar aqui é a nossa visão a respeito dos desafios que a humanidade enfrenta de poder conquistar o espaço e colonizar outros mundos. Inicialmente, vamos falar da necessidade da produção de foguetes que alcancem velocidades próximas à da luz para viajar pelos confins do universo. Este é o primeiro grande desafio. E quando nós colocamos que esses foguetes sejam capazes de alcançar velocidades próximas à velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo, decorre da necessidade de promover viagens intergalácticas, ou seja, entre galáxias, dos seres humanos pelos confins do universo, e até mesmo para universos paralelos, porque, admitindo a hipótese de que nenhum evento catastrófico contribua para a extinção da espécie humana, e se a humanidade sobreviver ao longo do tempo, encontrará, por exemplo, como último grande ameaça à sua existência, é o fim do universo em que nós vivemos. De modo que, diante dessa possibilidade, nós temos que, a humanidade terá que desenvolver
foguetes espaciais que sejam capazes de percorrer não apenas o nosso universo, em toda a sua extensão, mas também adentrar universos paralelos. Porque aqueles que não sabem deste fato, está pela teoria da relatividade, é comprovável a existência de universos paralelos, outros universos além daquele que nós vivemos. Então, se existem universos paralelos, outros universos, e se o nosso universo chegar ao fim, é lógico que a humanidade, diante dessa perspectiva, tenha que buscar uma saída para universos paralelos, visando a sua sobrevivência. Mas o primeiro grande desafio é da produção de foguetes que sejam capazes de alcançar velocidades próximas à velocidade da luz, de 300 mil km por segundo. Haja vista a necessidade de promover viagens entre galáxias dos seres humanos pelos confins do universo, e até mesmo para universos paralelos. Esta ação de produzir foguetes com capacidade de desenvolver velocidades próximas à da luz, esta ação se impõe devido à necessidade de os seres humanos colonizarem outros mundos, no sistema solar ou fora dele, e mesmo em universos paralelos, conforme já lhes falei, para evitar sua extinção, com a ocorrência de eventos catastróficos, como a erupção de vulcões, que possa levar à extinção da vida na Terra, como já ocorreu no passado. O esfriamento do núcleo da Terra, com o comprometimento do campo magnético terrestre, que nos protege de ameaças vindas do espaço. A colisão de asteroides, cometas, planetas do sistema solar e de planetas órfãos com o planeta Terra. Essas possibilidades todas que nós estamos colocando têm sido objeto de análises e de simulações por vários cientistas que abordam essa questão. Além da colisão de asteroides, cometas, planetas do sistema solar e de planetas órfãos com o planeta Terra, a emissão de raios gama por estrelas supernovas, que possa levar à extinção da vida na Terra, como já ocorreu no passado. Outro problema é o contínuo afastamento da Terra, ou melhor, da Lua em relação à Terra, que pode gerar como consequência uma mudança catastrófica no clima do planeta. E essa mudança no clima pode trazer consequências extremamente negativas e até mesmo levar à extinção da espécie humana. E claro que os três eventos catastróficos que podem ocorrer, é claro que daqui a bilhões de anos, como a morte do Sol, a colisão entre as galáxias Andrômeda e Via Láctea, e o fim do universo, tudo isso coloca na ordem do dia a necessidade de se pensar em alternativas de fuga da espécie humana para algum local dentro do sistema solar, enquanto o nosso universo existir e enquanto o Sol existir, mas também até mesmo para outras galáxias. E é evidentemente que para efetivar essa fuga para planetas situados dentro do sistema solar ou fora dele, nós precisamos de foguetes
com velocidades próximas à da luz, que possibilite realizar essas viagens espaciais o mais rapidamente possível. O grande desafio científico e tecnológico da humanidade é representado pela necessidade de realizar viagens espaciais e interestelares com velocidades correspondentes à velocidade da luz. Este é um dos grandes desafios. Para este propósito, precisaríamos de uma nave espacial que viajasse a uma velocidade absurdamente alta para chegar aos nossos vizinhos algo próximos da velocidade da luz, conforme já lhes falei. Além de não termos tecnologia de foguetes que desenvolvam velocidades próximas à da luz, as viagens interestelares seriam inviáveis, mesmo que dispuséssemos desses foguetes, porque com a velocidade próximas à da luz, ocorreriam consequências negativas para a vida dos seres humanos e as próprias naves espaciais. A velocidade de 300 mil km por segundo facilitaria bastante a exploração espacial, mas temos esse obstáculo, essa limitação de que os seres humanos não teriam condições de sobreviver numa espaçonave viajando a velocidade próxima à da luz. A importância de se desenvolver velocidades próximas à da luz é que uma jornada nessa velocidade até outro planeta habitável levaria dezenas de milhares de anos. Mesmo que o viajante sobrevivesse, o impacto psicológico do longo isolamento poderia enlouquecê-lo. Esse também é um outro obstáculo. O problema psicológico de a pessoa se deslocar pelo espaço nessas condições. Quer dizer, inclusive a fuga não deixa de ser um impacto psicológico muito grande. Sair do nosso lar, que é a Terra, para tentar encontrar um outro local para sobreviver. Isso significa dizer que missões tripuladas ainda estariam restritas à nossa vizinhança imediata, isto é, o sistema solar. Então, de imediato, o que nós temos que trabalhar é no sentido de, dentro do sistema solar, encontrar um local em que nós possamos ter como alternativa de fuga, na hipótese que o nosso planeta se torne inviável à sobrevivência da espécie humana. Para os seres humanos realizarem missões espaciais de longa distância, é preciso encontrar formas mais avançadas de propulsão de foguetes, visando alcançar distâncias a centenas ou milhares de anos-luz. Haja vista que, segundo os cientistas, os foguetes químicos atuais são limitados pela velocidade máxima dos gases de escapamento. Uma das alternativas que estão sendo pensadas é a propulsão pulsar, que é um dos métodos de propulsão para naves espaciais que poderia acelerar até uma velocidade próxima à velocidade da luz. Essa é uma das alternativas de um foguete desenvolver velocidades próximas à da luz. E seria um tipo de nave bastante eficiente. A teoria da relatividade geral abriu novos campos também da ciência e permitiu ideias como a de criar um motor de dobra espacial para viajar para qualquer canto do universo. O conceito de dobra espacial não é novo. Trata-se de uma espécie de motor que permite à nave espacial uma viagem em velocidade superior da luz. É uma tecnologia que permitiria criar uma bolha no espaço-tempo. A viagem a destinos situados a anos-luz de distância da Terra ainda continuará fora
do nosso alcance. Mas uma tecnologia de dobra espacial, caso venha a existir algum dia, pode ser a solução para realizar viagens interestelares. Então, este, meus amigos, é o primeiro grande desafio, que é a produção de um foguete com capacidade de desenvolver velocidades próximas ou igual à velocidade da luz, de 300 mil quilômetros por segundo. Este é um desafio que a ciência terá que responder e desenvolver uma tecnologia capaz de realizar essa missão. O segundo grande desafio é representado pela necessidade da produção de tecnologias capazes de proteger os seres humanos em viagens espaciais. A NASA está desenvolvendo tecnologias para proteger humanos em Marte, além do sistema de propulsão poderosos para os levar mais rápido até Marte e de volta para a Terra. Estas tecnologias para proteger humanos em Marte são as seguintes. Primeiro, um escudo térmico inflável para pousar astronautas em outros planetas. O maior veículo espacial que pousou em Marte tem o tamanho de um carro. E enviar humanos a Marte exigirá uma espaçonave muito maior. Novas tecnologias permitirão que espaçonaves mais pesadas entrem na atmosfera marciana, se aproximem da superfície e pousem perto de onde os astronautas desejam explorar. Então, esta seria a primeira tecnologia para proteger humanos em Marte. Seria esse escudo térmico inflável para pousar astronautas em outros planetas. Segunda tecnologia são roupas espaciais marcianas de alta tecnologia. Os trajes espaciais são essencialmente naves espaciais personalizadas para astronautas. O mais recente traje espacial da NASA é de tão alta tecnologia, cujo design modular foi projetado para ser evoluído para uso em qualquer lugar do espaço. A ideia é que essa roupa espacial ela possa ser usada não apenas em Marte, mas no espaço, em todas as viagens espaciais que sejam realizadas. A terceira tecnologia desenvolvida pela NASA é a Casa Marciana e Laboratório sobre Rodas. Para reduzir o número de itens necessários para pousar na superfície de Marte, a NASA vai combinar a primeira casa e veículo marciano em um único veículo espacial completo com ar respirável. A quarta tecnologia que a NASA está desenvolvendo é relacionada com a energia, o suprimento ininterrupto de energia. Da mesma forma como usamos a eletricidade para carregar nossos dispositivos na Terra, os astronautas precisarão de uma fonte de suprimento confiável de energia para explorar Marte. O sistema precisará ser leve e capaz de funcionar independentemente de sua localização ou do clima do planeta vermelho. E isso significa que essa energia que será produzida em Marte será obtida através de painéis solares fotovoltaicos, que captarão a radiação solar e gerarão eletricidade, como já ocorre em nosso planeta, no momento, em várias partes do mundo. A utilização de placas fotovoltaicas para a geração de eletricidade. A quinta tecnologia desenvolvida pela NASA diz respeito às comunicações a laser para enviar mais informações para a Terra. Um dado muito importante é as comunicações representam um elemento de proteção humana, porque necessariamente as comunicações elas deveriam ocorrer, digamos assim, de forma instantânea e não demandar tempo de deslocamento de Marte até a Terra. De modo que
Essas comunicações serão feitas a laser para enviar mais informações para a Terra. As missões humanas a Marte podem usar lasers para ficar em contato com a Terra. Um sistema de comunicação a laser em Marte poderia enviar grandes quantidades de informações e dados em tempo real. Isso é muito importante, incluindo imagens de alta definição e feeds de vídeo. Estas tecnologias podem significar o início de um processo de desenvolvimento de novas tecnologias de proteção dos seres humanos em viagens espaciais. Mas essas tecnologias que nós acabamos de citar e que estão sendo desenvolvidas pela NASA, elas não bastam para proteger os seres humanos em viagens espaciais, a Marte e em outras partes do universo. Os astronautas, os viajantes espaciais, enfrentarão 3 tipos de campos de gravidade durante uma missão em Marte. Além da gravidade terrestre, os primeiros 6 meses de viagem entre os planetas Terra e Marte será de gravidade zero. Na superfície marciana, a gravidade será de aproximadamente 1/3 da experimentada na Terra. Então, são 3 forças de gravidade que os seres humanos viajantes enfrentarão e que trarão consequências para a saúde dos viajantes. Essa transição na aceleração da gravidade afeta a orientação espacial, coordenação motor e visual, e compromete a estrutura óssea e muscular dos viajantes espaciais. Sem gravidade, durante as viagens espaciais, sem gravidade, o coração começa a funcionar mais lentamente e os ossos perdem minerais a uma velocidade muito maior do que na Terra. Além disso, pela falta de gravidade, os fluidos corporais tendem a ser empurrados para a cabeça. Com a pressão maior, problemas de visão podem ser comuns. A desidratação e a concentração alterada de cálcio também pode elevar o risco de pedras nos rins. Embora as pressões psicológicas, a distância de casa e o trabalho estressante sejam considerados grandes vilões na alteração do comportamento dos astronautas, pesquisas também indicam que algumas habilidades, como atenção, coordenação física e capacidade de resolver problemas, ficam comprometidas no espaço, por questões diretamente ligadas ao comportamento do cérebro no espaço. Para o especialista em psicologia e neurociência, Wolfgang Bell, da Universidade College de London, e colunista do jornal inglês The Guardian, uma das possibilidades para essa lentidão é que nosso suprimento de sangue evoluiu para funcionar na gravidade da Terra. Assim, em uma viagem espacial com gravidade zero, a eficiência com que o oxigênio é fornecido para o cérebro é afetada. Pesquisa feita pelo Laboratório de Neuropsicologia e Biomecânica do Movimento da Universidade Livre de Bruxelas e observou algo parecido. O cérebro parece trabalhar diferente quando está em órbita. A queda da capacidade mental dos astronautas não é grave, mas existe, segundo os dados. De acordo com a NASA, micróbios podem mudar suas características no espaço. E micro-organismos que naturalmente vivem em nosso corpo são mais facilmente transferidos de pessoa para pessoa em ambientes fechados, como as estações espaciais, como as espaçonaves. Com os níveis hormonais elevados por conta do estresse, a imunidade dos astronautas cai e há uma maior propensão a alergias e outras doenças. Finalmente, um dos aspectos mais perigosos
de viajar a Marte é a radiação espacial. Só dentro das estações espaciais os astronautas são expostos a 10 vezes mais radiação do que na Terra. Já que por aqui o campo magnético terrestre e a atmosfera terrestre nos protegem. A exposição à radiação pode aumentar o risco de câncer, danificar o sistema nervoso central, causar náuseas, vômitos e fadiga. Além do mais, pode causar doenças degenerativas, como catarata, problemas cardíacos e circulatórios. Os seres humanos, em viagem a Marte, como em viagens nos confins do universo, precisam ser protegidos de todas essas ameaças que acabamos de descrever. Então, a ciência e a tecnologia têm que trabalhar no sentido de buscar soluções para todos esses problemas. O terceiro grande desafio é apresentado pela necessidade da identificação de outros mundos similares à Terra, capazes de serem habitados pelos seres humanos. Para que isso seja feito, é necessário que se projete e envie sondas espaciais para realizarem pesquisas nos locais possíveis dentro e fora do sistema solar. E essas sondas devem se deslocar a velocidade próximas à da luz, porque as distâncias no universo são digamos assim, de distâncias incomensuráveis. E para isso é necessário que haja uma espaçonave ou sondas espaciais que possam levar os seres humanos às várias partes do universo. Então, para que é necessário, portanto, que haja um trabalho de busca de algum planeta em algum sistema planetário situado em nossa galáxia ou até fora dela, para que nós possamos trabalhar no sentido de a espécie humana poder encontrar um local onde possa habitar, na hipótese de que a Terra se torne inviável a sua sobrevivência. Até o momento não há evidência de que haja outro local dentro ou fora do sistema solar propício à vida similar à Terra. Na atualidade há esforços para colonizar o planeta Marte. No entanto, do que se conhece de Marte, este planeta não apresenta as condições necessárias para os seres humanos nele habitarem, porque não possui campo magnético, nem atmosfera e biosfera similares ao da Terra, bem como apresenta uma aceleração gravitacional média em cerca de 38%, a da Terra prejudicial à vida humana, conforme nós mostramos quando tratamos do desafio anterior. Não existe em Marte qualquer evidência de possuir um campo magnético estruturado global, similar ao da Terra, que nos proteja dos raios cósmicos e dos ventos solares. E essa ausência pode ter sido a grande responsável pela perda da atmosfera marciana. Marte perdeu sua magnetosfera há 4 bilhões de anos, ou seja, seu campo magnético há 4 bilhões de anos, mas possui pontos de magnetismo induzidos localmente. Marte não possui um campo magnético global que guie as partículas carregadas que entram na atmosfera, mas tem múltiplos campos magnéticos em forma de guarda-chuva. Isso foi descoberto, principalmente no hemisfério sul de Marte, que são remanescentes de um campo magnético global que decaiu bilhões de anos atrás. Em comparação com a Terra, a atmosfera de Marte é muito rarefeita. O solo marciano é ligeiramente alcalino e contém elementos como magnésio, sódio, potássio e cloro, que são nutrientes encontrados na Terra e são necessários para o crescimento das plantas.
todos esses dados que nós estamos lhe passando são provenientes de há muitos anos que Marte tem sido objeto de pesquisa, inclusive com o envio de rovers, que são veículos que se deslocam pelo planeta Marte e que obtêm dados. E no próprio rover existem até laboratórios que permitem analisar as condições de solo, os materiais que são objetos da pesquisa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: as temperaturas de superfície de Marte é um outro problema também, que variam de menos 143 graus centígrados no inverno, nas calotas polares, até máximas de mais 35 graus centígrados no verão equatorial. Marte tem as maiores tempestades de poeira do sistema solar. Estas podem variar de uma tempestade sobre uma pequena área até tempestades gigantescas que cobrem todo o planeta. Elas tendem a ocorrer quando Marte está mais próximo do Sol, quando aumenta a sua temperatura global. É sabido também que água líquida não pode existir na superfície de Marte, devido à baixa pressão atmosférica, que é cerca de 100 vezes mais fraca do que a da Terra. As duas calotas polares marcianas parecem ser feitas em grande parte de água. O volume de água congelada na camada de gelo do Polo Sul, se derretido, seria suficiente para cobrir toda a superfície do planeta, a uma profundidade de 11 metros. Houve a detecção do mineral jarosita, que é o sulfato hidratado de ferro e potássio, formado pela oxidação de sulfito de ferro. E se forma somente na presença de água ácida, demonstrando que a água já existiu em Marte. Já está comprovado que já existiu água em Marte. A perda da água de Marte para o espaço resultou do transporte da água para a atmosfera superior, onde foi dissociada ao hidrogênio e escapa do planeta devido à sua fraca gravidade. Marte possui as estações de ano parecidas com as da Terra, devido às inclinações semelhantes de eixos de rotação dos dois planetas. As durações das estações marcianas são cerca de 2 vezes as da Terra, já que Marte está a uma maior distância do Sol, o que leva o ano marciano a ter duração equivalente a cerca de 2 anos terrestres. O ano marciano corresponde a 2 anos terrestres. Tem mais de 700 dias terrestres. A tentativa de colonização de Marte, do planeta Marte, pode significar o início do processo de desenvolvimento de colônias espaciais para uso pelos seres humanos fora da Terra. Então, sobre esse desafio da necessidade da identificação de outros mundos similares à Terra, é absolutamente necessário. Temos que encontrar um outro planeta que disponha de campo magnético como o da Terra, atmosfera como a da Terra e biosfera como a da Terra, a fim de que nós possamos, como espécie, sobreviver no futuro. Este, portanto, meus amigos, é um desafio que precisa ser realizado. Marte não é concretamente a solução, mas de qualquer maneira representa uma tentativa de, ao desenvolver as tecnologias para colonizar Marte, mesmo diante da impossibilidade de que Marte seja um local ideal para que o ser humano habite, mas essa experiência pode criar as condições para que no futuro, a partir da experiência da colonização de Marte, possa se colonizar
algum planeta que tenha as mesmas características da Terra no futuro. O quarto e último grande desafio, meus amigos, é representado pela necessidade de capacitação do ser humano para sobreviver em viagens espaciais e em locais habitáveis fora da Terra. Quando nós tratamos da produção de foguetes, da necessidade de produzir foguetes que alcançam velocidades próximas à da luz para viajar pelos confins do universo, ficou evidenciado que, mesmo que seja possível criar uma nave capaz de viajar a velocidades próximas à da luz, ela não seria capaz de transportar pessoas, porque existe um limite de velocidade natural impostas por níveis seguros de radiação, devido ao hidrogênio, que significa que seres humanos não podem viajar a mais do que a metade da velocidade da luz. Então, nosso limite de sobrevivência é a metade da velocidade da luz, 150 mil quilômetros por segundo, que seria a velocidade da espaçonave em que o ser humano poderia sobreviver. Acima disso, o ser humano não sobreviveria numa viagem espacial a velocidades próximas à velocidade da luz. Quando nós tratamos da necessidade da produção de tecnologias capazes de proteger os seres humanos em viagens espaciais, ficou evidenciado que os astronautas enfrentarão 3 tipos de campos de gravidade durante uma missão em Marte, por exemplo. Além do campo da gravidade terrestre, os primeiros 6 meses da viagem entre os planetas Terra e Marte será de gravidade zero. E em Marte a gravidade será de aproximadamente 1/3 da experimentada na Terra, que afetam gravemente a saúde dos viajantes espaciais, conforme nós descrevemos quando tratamos dessa questão. Um dos aspectos mais perigosos de viajar a Marte é a radiação espacial, porque nas estações espaciais os astronautas são expostos a 10 vezes mais radiação do que na Terra, já que por aqui na Terra o campo magnético e a atmosfera nos protegem, conforme já lhes falamos anteriormente. A exposição à radiação pode aumentar o risco de câncer, danificar o sistema nervoso central, causar náuseas, vômito e fadiga. Além do mais, pode causar doenças degenerativas como catarata, problemas cardíacos e circulatórios, conforme nós afirmamos anteriormente. Segundo a NASA, enviar humanos em missões a Marte até 2030 enfrenta grandes desafios. O primeiro grande desafio que a NASA considera consistiria na dificuldade dos seres humanos ficarem na superfície de Marte, devido à quase inexistente atmosfera em Marte, que em consequência da radiação cósmica e os ventos solares ficariam os seres humanos desprotegidos, podendo desenvolver cânceres. Uma alternativa que a NASA sugere seria os seres humanos ficarem no subsolo de Marte, porque aí ficaria abrigado pelo solo marciano, seria protegido pelo solo marciano. O segundo desafio é o de que a geologia de Marte dificulta a plantação de espécies de plantas necessárias à sobrevivência humana. É um outro obstáculo, porque nós não podemos deixar de produzir plantas que se traduzam em alimentos. O terceiro desafio, a vida humana em Marte, é o da existência de muito pó fino, de tempestades frequentes de poeira. Quem viver no subsolo de Marte tem de sair à superfície para limpar o pó sobre os rovers, de vez em quando, porque as tempestades de areia impedem o recarregamento das baterias através da energia solar fotovoltaica. Além disso, esse pó, devido à sua espessura extremamente fina, infiltra-se facilmente nas roupas espaciais, podendo afetar a vida dos astronautas. O quarto desafio
de Marte, segundo a NASA, é apresentado, e isso, desafio para a vida humana em Marte, é representado pelo fato de a viagem para este planeta ainda demorar cerca de 8 meses, que implica uma grande quantidade de combustível, de alimentos e de material de apoio para as equipes de missões, diferentemente, por exemplo, da viagem à Lua, que demanda apenas 3 dias. O quinto desafio coloca como exigência os astronautas serem testados e escolhidos meticulosamente para aguentar os desafios físicos e sociais que esta viagem implica. Finalmente, o sexto desafio de Marte para o ser humano resulta do fato de Marte ter sempre uma temperatura negativa, que exigiria pensar-se em criar um genoma humano capaz de tornar os seres humanos capazes de suportar as condições extremas e sobreviver em Marte. Não existem organismos orgânicos na superfície de Marte, mas podem haver no subsolo, e nada nos garante que não irão competir com os organismos que se possam enviar da Terra para lá. O fato de não existir vida em Marte demonstra que ainda não estão reunidas as condições para os seres humanos lá sobreviverem. Marte 2030, que é um objetivo da NASA e também de Elon Musk, o bilionário que criou uma empresa chamada SpaceX, tem um propósito de colonizar Marte. Isso a partir de 2030. Marte 2030 parece ainda uma realidade distante. E antes de pensarmos em lá viver, temos que conhecer mais sobre esse planeta. A colonização de Marte e de outros mundos no universo indica que há extrema necessidade de criação de seres humanos mais evoluídos biologicamente, com o uso da ciência e da tecnologia, para fazer com que desafiem os limites impostos pela natureza e sobrevivam como espécie hoje e no futuro. Então é preciso que a ciência e a tecnologia contribua para o desenvolvimento a formação de super-homens e super-mulheres, que poderá ser alcançada a partir do uso da ciência e da tecnologia, como eu falei, a biotecnologia, a nanotecnologia e a neurotecnologia, para aumentar a capacidade cognitiva e superar as limitações físicas e psicológicas dos seres humanos. Esta situação poderá ser alcançada através do transhumanismo, que é uma filosofia que se propõe a erradicar de qualquer forma o sofrimento causado por doenças, o envelhecimento ou mesmo a morte dos seres humanos, bem como alcançar as máximas potencialidades em termos de desenvolvimento humano. Então, meus amigos, são essas as considerações que eu tenho a fazer a respeito dos desafios humanos da conquista do espaço e da colonização de outros mundos. Dá para perceber que os desafios são imensos. A ciência e a tecnologia representa o passaporte para a sobrevivência da humanidade. Isso eu afirmei quando nós elaboramos o nosso livro sobre a escalada da ciência e da tecnologia, e nesse livro nós afirmamos, sem medo de errar, que a ciência e a tecnologia seria o passaporte para a sobrevivência da humanidade diante de todas essas ameaças que nós apresentamos ao longo da nossa intervenção. Eu gostaria de lhes informar
que nós, para realizarmos esse vídeo, para elaborarmos esse vídeo, nós nos apoiamos no conteúdo de várias publicações. Uma delas foi o nosso livro, A Escalada da Ciência e da Tecnologia ao longo da história e sua contribuição ao progresso e à sobrevivência da humanidade, que é um livro que foi produzido pela editora CRV de Curitiba e que nós lançamos em 2022. Um outro livro que nós nos apoiamos foi um livro que lançamos neste ano de 2023, é How to Protect Human Beings from Threats to Their Existence and Avoid the Extinction of Humanity, ou seja, como proteger os seres humanos das ameaças à sua existência e evitar a extinção da humanidade. Esse foi um livro produzido por uma editora europeia, Generis Publishing, nesse ano de 2023. Também nos apoiamos em uma nossa publicação, que foi publicada pela editora Dialética de São Paulo, cujo título é A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para Sua Sobrevivência. Nos apoiamos também em publicação nossa, que foi publicada no site do academia.edu, Rumo à Colonização Humana de Outros Mundos. Foi um artigo que nós publicamos nesse site. Outra publicação, também no mesmo site do academia.edu, nós falamos sobre os 5 grandes desafios humanos para realizarem viagens espaciais e interestelares. Pesquisamos também uma publicação de Cynthia Baio, cujo título é O que acontece com o corpo de quem for para Marte. Isso foi publicado no site do uol.com.br. Também nós nos apoiamos em publicação nossa, e foi publicado também no site do academia.edu, Mundo Rumo à Singularidade Humana. E, finalmente, nós nos apoiamos. Aliás, esse Mundo Rumo à Singularidade Humana foi publicado no site do academia.edu. E, finalmente, a última publicação que nós nos apoiamos foi a publicação de André Lucena, que está disponível no site olhardigital.com.br, cujo título desse artigo de André Lucena: Há 10 anos se encerrava a gloriosa era dos ônibus espaciais. Então, meus amigos, é isso que eu tinha a dizer a respeito desse assunto, que aparentemente não pode não ter relevância imediata, mas nós temos que nos preocupar também com os eventos catastróficos que possam vir no futuro. Afinal de contas, nós temos que também levar em conta que nós temos que criar as condições para que as futuras gerações, nossos netos, bisnetos, tetranetos e assim por diante, possam ser capazes de enfrentar esses desafios, essas ameaças que possam existir no próprio planeta Terra e aquelas vindas do espaço sideral. De modo, meus amigos, que eu espero que nossa apresentação tenha sido esclarecedora, e aqueles que desejarem ler um artigo com o mesmo título, Os Desafios Humanos da Conquista do Espaço e da Colonização de Outros Mundos, nós publicamos um artigo com esse título, um artigo de 11 páginas, bastante detalhado, que mostra a dimensão desses problemas que nós, humanos, temos que enfrentar. Espero que tenha sido esclarecedora nossa intervenção. Fica aqui um abraço fraternal para todos e até a próxima oportunidade.